A internet sempre teve um lado obscuro. Entre fóruns escondidos e vídeos que não deveriam existir, há histórias que desafiam a lógica. Uma delas envolve um youtuber que se aventurava em desafios paranormais e, depois de um último experimento, desapareceu sem deixar rastros. Seu nome foi praticamente apagado da internet. O motivo? Um ritual proibido, supostamente capaz de invocar algo que não deveria ser chamado. Esse youtuber já tinha um histórico de vídeos sombrios. Ele explorava locais assombrados, testava lendas urbanas e até dormia em cemitérios para desafiar o desconhecido. Seu canal crescia rápido e a audiência queria mais. Foi então que, em uma transmissão ao vivo, um seguidor enviou um link misterioso. A URL levava a um fórum na Deep Web, onde um usuário anônimo detalhava um suposto ritual de invocação de Lúcifer. O texto era antigo, com imagens de manuscritos desgastados pelo tempo. O youtuber encarou aquilo como mais um desafio, um jeito perfeito de gerar engajamento. Ele leu os comentários. Se for real, você não tem coragem. Isso é só uma farsa. Tenta e grava tudo. Os espectadores o incentivavam, e ele aceitou. No vídeo seguinte, anunciou que tentaria o ritual ao vivo, seguindo cada instrução do manuscrito. No entanto, algo bizarro aconteceu antes mesmo de começar. O vídeo onde ele falava sobre o desafio simplesmente sumiu. Nenhum aviso do YouTube, nenhum strike. Apenas um erro dizendo que esse conteúdo não está mais disponível. Alguns inscritos alegaram que o vídeo piscava em suas telas antes de desaparecer completamente. Outros relataram um detalhe mais assustador. Nos segundos finais do vídeo, o rosto do youtuber parecia diferente. Como se estivesse sorrindo de um jeito que não era dele. O sumiço do vídeo só aumentou a curiosidade. Contra todos os avisos, ele decidiu seguir em frente. O youtuber começou sua preparação com entusiasmo. Ele reuniu os materiais descritos no ritual: velas pretas, um espelho antigo, sal grosso e um objeto pessoal de grande valor. As instruções eram específicas, detalhadas em um dialeto arcaico, com traduções confusas e avisos sombrios. Entre as regras, 3 se destacavam. O ritual só poderia ser feito à meia-noite. O nome verdadeiro do invocador jamais deveria ser dito, e sob nenhuma circunstância, ele poderia quebrar o círculo de proteção antes do final. O local escolhido foi o porão de uma casa abandonada, onde a lenda dizia que rituais ocultistas já haviam sido realizados no passado. Ele montou toda a estrutura e ajustou as câmeras. O vídeo seria transmitido ao vivo, para que seus seguidores acompanhassem cada momento sem cortes. Ele queria provar que tudo não passava de uma farsa. Ou talvez, no fundo, estivesse esperando o contrário. À medida que a transmissão começava, milhares de pessoas se conectavam. O chat estava frenético. Isso é mesmo seguro? Alguém já fez isso antes. Swinga. Se algo der errado, o que você vai fazer? Ele riu, minimizando os riscos. Afinal, era só um jogo. Mas assim que começou a recitar as palavras do ritual, o clima mudou. O ar ficou pesado. O silêncio ao redor parecia anormal, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Então, veio o primeiro sinal. O espelho, que antes refletia a imagem da sala mal iluminada, de repente ficou escuro, opaco, como se houvesse algo do outro lado observando. A câmera começou a piscar. O chat explodiu. O que foi isso? Zrenia, tem algo atrás de você. Por um instante, ele congelou. Algo dentro dele dizia para parar. Mas a audiência queria mais. A adrenalina falou mais alto, e ele seguiu em frente. Foi nesse momento que o ritual realmente começou. O youtuber respirou fundo, tentando ignorar o arrepio que subiu pela sua espinha. Devia ser apenas sugestão. Uma ilusão da mente causada pela tensão do momento, ele pensou. Mas o chat não parava. Mensagens frenéticas pipocavam na tela. Tem algo se movendo no espelho. Eu juro que vi olhos vermelhos. Sai daí agora! Ele se forçou a rir, tentando quebrar o clima pesado. Vocês estão pirando, galera. Isso aqui é só um experimento. Relaxem. Zrenia, disse, mas sua voz tremia levemente. Então, aconteceu. O espelho tremeu. Um som baixo, quase imperceptível, reverberou pela sala. Um sussurro gutural, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O ambiente, que antes estava apenas escuro, agora parecia envolto em algo mais denso, como se a própria escuridão tivesse ganhado peso, substância. Os espectadores começaram a pedir para ele parar, mas ele hesitou. Parte dele estava apavorada, mas outra parte, uma que ele não reconhecia, estava fascinada. Ele olhou para o espelho. A superfície estava turva, como se houvesse um nevoeiro dentro do vidro. Então, algo se formou lá dentro. Primeiro, foi uma sombra indefinida, pulsando e se expandindo como se estivesse viva.
Depois, olhos. 2 pontos brilhantes de um vermelho profundo e cortante surgiram na escuridão do reflexo. Eles não piscavam, não se moviam, apenas observavam. O chat enlouqueceu. Meu Deus, isso não é normal! Você invocou alguma coisa! Quebre o ritual agora! O youtuber sentiu sua respiração acelerar. O que estava vendo não parecia um truque de luz. Era real. Sem querer, ele deu um passo para trás, quase rompendo o círculo de sal ao seu redor. O sussurro no ambiente ficou mais alto, se transformando em palavras quase compreensíveis. Alguém, ou algo, estava chamando seu nome. E foi nesse momento que ele cometeu o primeiro grande erro. Respondeu. O silêncio na sala foi quebrado por um som estranho. Um estalo seco, como se algo tivesse se quebrado do outro lado do espelho. O youtuber sentiu um frio cortante atravessar seu corpo. Seu nome ainda ecoava no ambiente, sussurrado por vozes invisíveis, de timbres sobrepostos e impossíveis de localizar. Ele não sabia o que fazer. O chat seguia em pânico, os espectadores pedindo desesperadamente para que ele parasse com aquilo, para que desligasse a live e saísse dali o mais rápido possível. Mas ele estava paralisado. Foi então que os olhos no espelho se moveram. Não era um simples reflexo. A figura dentro do vidro inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse estudando sua presa. O youtuber sentiu o pânico subir a garganta. Aquilo não podia ser real. Mas foi o que aconteceu depois que o fez perder completamente o controle. A escuridão no espelho se expandiu para além da moldura. As sombras vazaram como uma névoa negra, escoando pelas bordas do vidro e se espalhando pelo ambiente. A temperatura despencou de imediato. O ar ficou denso, sufocante. Então, as vozes se tornaram claras. Venha. Uma única palavra, mas carregada de algo antigo, impossível de ser compreendido completamente. Era uma ordem, um chamado. Ele sentiu sua mente vacilar. Por um instante, foi como se estivesse vendo através de um véu. A sala ao seu redor tremulou, distorcendo-se como uma miragem. E por um breve momento, ele não estava mais ali. Ele viu um corredor longo, feito de pedra escura, iluminado por chamas azuladas que flutuavam no ar sem fonte aparente. O chão estava gasto, como se incontáveis passos já tivessem trilhado aquele caminho antes dele. E no fim desse corredor, havia uma porta aberta. Algo o esperava do outro lado. Algo que sabia quem ele era. O youtuber engasgou e caiu de joelhos, puxando o ar com força. A visão desapareceu tão rápido quanto veio. Ele estava de volta ao seu apartamento, mas o espelho ainda tremia, e as sombras ao seu redor pareciam ganhar forma. O chat estava enlouquecido. Você sumiu por alguns segundos. O que foi isso? Desliga isso agora! Ele olhou para a câmera, mas suas mãos tremiam demais para escrever qualquer coisa. Então, o sussurro voltou. Dessa vez, não estava vindo do espelho. Estava atrás dele. Lentamente, ele virou a cabeça. A sombra estava lá. Alta, esguia, impossível de ser definida, mas com os mesmos olhos vermelhos perfurantes. Ela se inclinou para a frente e, com uma voz que ecoava como um trovão distante, disse: agora é tarde demais. O tempo parecia ter parado. O youtuber sentia seu próprio coração martelar dentro do peito, os batimentos ecoando como um tambor de guerra. A sombra à sua frente permanecia imóvel, mas a presença dela preenchia todo o ambiente, como se a própria realidade estivesse se curvando à sua existência. O chat estava em colapso. Sai daí agora! Desliga a live! Alguém chama a polícia! Mas ele não conseguia se mover. Foi então que a coisa levantou a mão. Longos dedos escuros, quase translúcidos, se esticaram em sua direção. A luz do ambiente piscou violentamente, e por um instante, tudo foi silêncio absoluto. Quando os olhos do youtuber se abriram novamente, ele não estava mais em seu apartamento. Ele se encontrava diante de uma imensa porta de pedra, encravada no meio de um vazio infinito. As mesmas chamas azuladas que ele vira antes tremulavam ao seu redor, lançando sombras que pareciam dançar de maneira antinatural. Ele não sabia onde estava, mas sentia que aquele lugar não pertencia ao mundo dos vivos. E então, a porta começou a se abrir. Um vento gelado escapou da fenda crescente, carregado de murmúrios em línguas esquecidas. O youtuber tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Do outro lado da porta, ele vislumbrou algo que sua mente não conseguia compreender completamente. Um salão imenso, adornado com colunas colossais, esculpidas com figuras retorcidas que pareciam se mover sob a luz espectral. No centro, um trono negro, feito de um material que absorvia a própria luz, emanava uma aura sufocante. E então, ele o viu. Uma presença imensa, maior do que qualquer ser humano, sentada naquele trono como se esperasse por ele.
O rosto da figura era envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam com um fogo intenso, profundo, como se contivessem os segredos do universo. E então, ela falou: "Você atravessou a fronteira. Agora, precisa escolher." O youtuber sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. A voz daquela entidade não era apenas som, era algo que ressoava dentro de sua própria alma. Ele queria gritar, queria negar tudo aquilo, mas sabia que não tinha mais controle sobre o que estava acontecendo. A porta atrás dele começou a se fechar. Se ele não fizesse algo agora, talvez jamais conseguisse voltar. Mas será que voltar ainda era uma opção? O ar ao redor dele estava pesado. Cada respiração era como engolir fumaça, e seu corpo tremia diante da entidade sentada no trono sombrio. Ele queria acreditar que aquilo ainda fazia parte da live, que de alguma forma era um delírio, um truque da sua própria mente. Mas não era. A figura diante dele inclinou a cabeça lentamente, como se estudasse cada mínimo detalhe de seu ser. "Você cruzou a fronteira sem ser chamado." A voz ecoou como um trovão abafado. "Isso tem um preço." O youtuber tentou responder, mas sua garganta estava seca. O medo o paralisava. De repente, o chão abaixo dele começou a rachar. Chamas azuladas brotavam das fissuras, revelando sombras distorcidas se contorcendo dentro delas. Algo estava tentando emergir, algo faminto. Escolha. As palavras foram simples, mas carregadas de um peso impossível. Foi então que ele viu. 3 símbolos brilhavam no chão diante dele. O primeiro era uma corrente enferrujada, quebrada em vários pedaços. O segundo, um olho aberto, pulsante, como se estivesse vivo. O terceiro, uma mão esquelética segurando uma ampulheta, onde a areia caía lentamente. Cada símbolo vibrava com uma energia distinta, chamando-o, e então ele entendeu o significado de cada escolha. A corrente quebrada significava liberdade, mas a um preço terrível. Se ele escolhesse esse caminho, voltaria ao mundo real, mas alguém teria que tomar seu lugar. Quem? Ele não sabia, mas seria alguém. O olho aberto representava o conhecimento absoluto. Ele entenderia todos os segredos do universo, mas sua mente jamais seria a mesma. Ele voltaria, mas como um homem diferente, talvez algo pior. A mão com a ampulheta era a entrega completa. Ele ficaria ali, se tornaria parte daquele mundo. Mas por que a sensação de que essa opção era a mais tentadora? O tempo estava acabando. Atrás dele, a porta que o levara até ali estava se fechando rapidamente. O que quer que estivesse nas fendas do chão se mexia cada vez mais violentamente, tentando escapar. Ele precisava agir. Agora. Seu coração disparou. Seu corpo inteiro gritava para que fizesse uma escolha. Mas qual? Ele fechou os olhos por um instante. Sua mente estava um caos. O suor escorria por sua testa. Nenhuma das opções era segura, mas ele não podia hesitar por muito mais tempo. Seus dedos tremiam enquanto se aproximava dos símbolos brilhantes no chão. Era agora ou nunca. Ele tomou sua decisão. Assim que tocou o símbolo escolhido, o chão tremeu violentamente. As sombras começaram a gritar em uníssono, como se tivessem sido arrancadas de um sono profundo. Algo estava errado. A entidade no trono se levantou lentamente. Seu olhar era impossível de decifrar. Era desapontamento, interesse, raiva. E então, tudo se desfez. O cenário ao seu redor se dissolveu em uma enxurrada de escuridão líquida, puxando-o para baixo como um redemoinho. Ele tentou lutar, mas era inútil. Ele caiu. E caiu. E caiu. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu quarto. A tela do computador ainda brilhava, mas a live estava encerrada. O relógio digital marcava 3h33 da madrugada. Por um momento, ele pensou que tinha sido apenas um delírio, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas então, seu telefone vibrou. Era uma mensagem, de um número desconhecido. Você fez sua escolha. Seu sangue gelou. Ele tentou ignorar. Desligou o celular, se jogou na cama e tentou dormir. Mas não conseguiu. Porque no canto do quarto, uma sombra se movia. E na tela do computador, uma nova live tinha começado sozinha. Mas desta vez, ele não era o apresentador. Ele era o espectador. E na transmissão, alguém estava parado diante da câmera, sorrindo. Se você gostou da nossa história de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se em nosso canal. Assim você não perderá mais nenhum de nossos vídeos e estará ajudando o nosso canal a crescer.